Olá, tudo bem com vocês? A gente tá no Farofa Cast e eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Esse é o nosso episódio de número 8. A Mari dando a letra pra vocês de qual é o número do episódio, que é o último da segunda temporada. E nós vamos encerrar com chave de ouro ou chave de... sinto o cheiro de comidinha árabe no ar, libanesa, na verdade, né? Antes de eu começar a falar e apresentar os nossos convidados, porque eu estou com outras duas pessoas na mesa hoje, eu quero falar primeiro da minha casa aqui, a casa do Farofa Cast, a Zumi Produções, que é a nossa casa do Farofa Cast, ajuda a gente não só na produção do Farofa Cast, quanto também da cobertura do Fórum Farofa, que quem foi sabe, quem foi viu o que a gente produziu esse ano lá, e também o pessoal da Voa Delivery, que torna as entregas do pessoal da alimentação mais eficientes. A galera tá chegando em Curitiba, hein? Esse pessoal da Voa tá voando alto e agora com um produto novo, o Copiloto, que é para ajudar vocês a ter previsibilidade e tomar melhores decisões na hora da entrega, mas agora também, além de ter falado desses parceiros que eu tô muito honrada de ter aqui com a gente nesse projeto, eu tenho que falar um pouquinho dos meus convidados e conversar com eles. A gente já estava fazendo aqui um papo meio introdutório, já descobri um monte de coisa e eu quero que vocês descubram também. Eu quero entender o que é uma receita de 70 anos de esfirra vendida de uma maneira muito jovem, muito fresca. A gente vai falar de um negócio que está aí entre os seus 5, 6 anos de existência, e eu vou falar com dois jovens. A gente estava falando que eles são muito jovens, que é o João e o Matheus. Bem-vindo, gente. Bem-vindo aqui. E aí, galera, tudo bem? Opa, tudo bem? É isso aí, vamos fazer acontecer esse podcast aqui. Vamos fazer, tamo junto. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês, porque assim, até eu quero deixar uma coisa bem clara, eu tô feliz especialmente porque essa temporada eu tive muitas pessoas que eu consumo o produto. E eu vou contar uma história pra vocês. Eu cheguei no perfil do direct da Baalbek, né, que eu acho que eu nem tinha mencionado o nome da empresa de vocês ainda. O pessoal da Baalbek está aqui hoje. E eu cheguei assim, ó, galera, sou cliente, tudo bem? Vamos no Farofa Gastronomia? E aí a galera foi, a gente conversou muito rapidamente lá no dia do fórum, e aí eu disse, não, acho que tá na hora da gente vir pro podcast também. E eu queria que vocês contassem para mim um pouco de como foi a ideia de tocar esse negócio, porque eu ia dizer de concepção, mas não foi bem concepção, né? Foi pegar o negócio e aí adaptar e fazer o negócio acontecer, né? Sim. Quem que vai me falar um pouco sobre esse início aí? Então, assim, no começo, na verdade, como é que começou a história ali da Baalbek Esfirraria e tal, né? Eu e o João, a gente sempre foi muito amigo, assim, a gente sempre conversou sobre empreender, sobre o que a gente vai fazer e tal. Até nem me apresentei, né? Meu nome é Matheus, aí tenho 27 anos. Eu fico mais na parte hoje ali na parte financeira, faço contratação, demissão, e junto com o João a gente faz esse treinamento de equipe aí para estar sempre alinhando isso aí, né? E aí o João já vem mais da parte de design e tal, a gente sempre ia ali em casa, conversava sobre marketing e tal. Tinha uma vontade de ter um projeto juntos. Isso, Até o dia dele começar a fazer pedido de esfirras. E aí a gente até montou alguns projetos juntos e tal, mas aí meio que desalinhou, vamos seguir outros caminhos. E aí uma vez eu tava, a gente, né? A gente ia lá em casa e a gente pedia sempre pedia esfirra. E a esfirraria ficava embaixo do meu prédio, assim. E eu falava, cara, essa esfirra é muito boa, ela é muito boa. A gente tem que fazer algum trabalho com o dono ali. E eu chegava pro dono e eu falava, cara, vamos fazer um marketing, vamos focar aí o teu produto é bom. E ele falava, cara, eu não quero e tal, não tô afim. E aí... Já era esse negócio? Já era. Tá. E aí, um dia, assim, a esfirraria saiu dali, daí eu parei de pedir também, e ele foi para um outro lugar, e aí eu parei de pedir. Um tempo depois, passou assim, acho que uns 2, 3 meses depois, ele voltou para um outro ponto que eu passei na frente andando assim, que eu sempre tô na região ali andando. Ele falou, ô Matheus, tudo bem? Eu tô querendo vender a esfirraria, cara. E aí eu falei, olha... Eu não tenho dinheiro, mas... Tenho vontade Tenho vontade de comprar a esfirraria.
E eu já sabia que o produto era bom, né? Pô, É meio caminho andado, né? isso. Eu tinha um principal, que era o produto, que era um produto assim. Pronto. Pronto, né? Ele já estava testado, já estava aprovado. O João já tinha experimentado, já tinha comido. Outras pessoas já tinham ido lá em casa e também tinham gostado do produto. Então ele já estava aprovado, né? E aí, só que eu não tinha dinheiro, né? Daí eu, tá, beleza, vamos ver, eu vou ver o que eu posso fazer. Falei com a minha esposa, beleza. Aí passou um tempo, eu falei, ô João, vamos. A gente tava. Acho que o João tinha acabado de ser demitido na época também. E aí a gente, ô João, vamos numa cachoeira aí e tal. Tá, calma. Que tem a ver a cachoeira com o Não, bolo? então, assim, a gente. Eu ia lá na casa dele quase que direto. Aí ele começou a fazer uns pedidos de esfirra. E eu nunca procurei, assim, muita variedade de comida. Eu sempre ia no básico, né? Uhum. Hambúrguer ou cachorro-quente. Que todo mundo normalmente Que é o que mais pede. tem no iFood, inclusive, né? Hambúrguer e cachorro-quente, né? E aí eu lembro que eu comi pela primeira vez, assim, eu achei, cara, onde é que veio isso aqui? Pá! Sim, assim, abriu, sabe, um universo, assim, sabe, na tua frente, pelo sabor, pela qualidade, assim, do produto. E a comida portátil, né? Assim, Sim, tu dobra, prática, né? come, outro tempero, é sensacional, né? E aí marcou, sabe, foi umas 3 vezes que eu acho que a gente pediu, né? Aham. Dali a gente foi no final de semana, Na cachoeira, na cachoeira. tá. Aí a gente ficou... Daí a gente ficou lá na cachoeira, eu falei, cara, tem um cara que quer vender a esfirraria lá, aquela esfirra que tu comeu aquele dia e tal, ele tá pedindo tanto. Na época ele pediu 100 mil. 100 mil ele pediu. Caramba! E eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, mas vamos ver. Daí falei com o João, conversei com o João lá. E aí o João, não, vamos fazer acontecer isso aí, eu também não tenho dinheiro. Ele tinha uma parte do dinheiro, eu tinha uma parte assim, não tinha o dinheiro todo, mas faltava ainda, né? E aí a gente foi se juntando, falei com o João, aí convenci mais o irmão do João também a entrar. Aí esse irmão do João, eles mais só deu o dinheiro assim, vai... Investidor. Ele vai lá ainda de vez em quando, mas não é o foco, assim, dele, né? E aí tá, beleza, temos uma parte do dinheiro aqui, aí a gente tem que ver se o cara lá vai aceitar, o que a gente vai fazer. Daí eu cheguei lá, falei pra ele, na época eu falei pra ele, cara, na verdade eles foram os dois lá ver a esfirraria e, cara, era caindo aos pedaços, assim, né? Tipo, se tu visse A estrutura não era... estrutura... Eu até postei esses dias uns negócios no meu Instagram ali que quando eu falei pra algumas pessoas que a gente ia comprar esfirraria, teve gente que me achou maluco, assim, cara, tu vai pagar 100 mil reais Não vale. nisso aqui, né? E eu ali, cara, meio doido, né? Não vai valer a pena, esse produto é bom e tal, já vende. É que nunca foi pelo ambiente, né? Se a gente Foi fosse pelo produto. Totalmente pelo produto. Sim, E aí eu falei com ele, cara, ó, o que eu posso fazer, eu te dou 60% do dinheiro aqui, a gente parcela o resto. E aí ele também tava apertado de dinheiro. Ele tava precisando. Tava apertado, porque ele saiu dali e foi para um salão, né? Quando ele foi para um salão, ele queria trazer mais essa parte árabe realmente, porque a família dele é árabe, né? E aí já entra também nessa história ali que tu falou dos 60 anos da esfirraria, da receita de e 70 tal. anos de história. Isso, porque já vem da avó dele, né? E aí ele montou isso aí, a massa que é o segredo, né? E aí eu falei pra ele, ó, cara, eu te dou parcelado em 10 vezes o restante. E aí ele fechou, beleza. E dei o dinheiro e a gente foi pra cima, né? No começo foi árduo o trabalho. Nem me apresentei, né? Eu sou Mas o a gente João. já supôs que tu é o João aqui no episódio. Tenho 29 anos e eu cuido da parte mais pro marketing. Gerencio hoje lá na loja, né? Tô mais presente lá. E o restante a gente faz em conjunto, né? Tem um pouco, cada um faz um pouco uma parte mais fixa. Qual o tamanho da equipe de vocês hoje? Hoje a gente tem... Você diz assim, no operacional? Da operação. Vai ser Hoje a uns gente tem... 8. agora a gente tá grande, colocando... né?
num dia grande. Pode chegar a 8 pessoas. Normalmente é Fora 7, os mas... entregadores, né? Na sexta-feira chega a ter 13, 14 pessoas lá. Que é Contando o com o dia motoboy. que... É lá que é aqui perto, gente. O estúdio é na Pedra Sim. Branca, a Balbec tá aqui coladinha, né? Pertinho. Dava de É. vir a pé daqui, né? Dava. Eu até falei pra vir a pé, mas ele não quis vir. Ah, vai chegar todo suado no estúdio, Então, não dá. E aí vocês entraram nessa loucura, João. Isso. Abriram mão da reserva financeira, fizeram loucura, vamos arriscar, o produto é bom, acredito, vamos pra cima. A gente se viu num momento... A gente conversava muito antes de até experimentar a esfirra, a gente conversava muito sobre marca, empresa, empreender, né? Até eu fiz um projeto para ele na época de uma hamburgueria. Né? Mas é só uma ideia, assim, né? Que, tipo assim, eu já tinha muito essa veia empreendedora e tal. Eu trabalhava de funcionário público, tinha ali meu cargo por mais 2 anos e fiz uma prova, passei e tal. E eu sentia que aquilo ali não era pra mim, e aí eu já conversava com ele sobre isso. Tá. Né? Eu vim também do mundo corporativo, vamos dizer assim, mas trabalhei também no setor público, e tu vê que são duas coisas um pouco diferentes, assim. Tem gente que não se encaixa, né? Sim. Então, a gente vinha conversando sobre essas coisas e tal. Sempre tive vontade, assim, de ter um negócio, empreender, né? Mas não sabia no quê. Mas eu seguia na minha área, que era marketing, design e tal. E com essa oportunidade, a gente... Pô, na primeira vez que ele falou isso, cara, não tem erro, vamos de cabeça, sabe? Eu não hesitei, em nenhum momento eu hesitei. Pô, vamos fazer essa porra. Eu fiquei... Pode falar a palavra? Pode. A gente é meio assim mesmo. Mas gente. vocês são jovens, a gente pode falar. A gente fala algumas coisas que... Mas essa acho que é a graça, cara. Porque assim, ó, da primeira temporada pra cá, passaram perfis tão diferentes aqui. Sim. Passou gente jovem como vocês, passou gente que tá com empresa, com a idade de vocês. E a gente quer saber também, de qualquer forma, quais são as motivações, o que tá acontecendo por dentro do negócio, como eu tava falando em off pra ti ali antes, né? Cara, se tu é muito jovem, provavelmente tu é mais impulsivo, tu é mais sonhador, tu quer mudar rápido. Sim. E mesmo as operações que já estão trabalhando há muito tempo, também precisam de pessoas com teu perfil. Porque o mercado tá mudando, o comportamento do consumidor muda, e nós temos que conversar com a galera que está começando a ser consumidor agora. E até vejo, já puxando, fazendo um parênteses, vocês estão contando a história, mas já queria puxar. Vejo que vocês, até na forma de se comunicar, têm uma comunicação com o público mais jovem também, né? Eu percebo isso. A galera que faz os vídeos de conteúdo de vocês é uma galera mais jovem também, né? É proposital ou tá indo meio... A gente... Quando a gente pegou a empresa, a primeira coisa foi criar uma marca nova, né? Uma identidade nova. Para ter... A nossa ideia era chegar com uma visão, assim, jovem. Mais de marca moderna, também, que não tinha muito esse conceito de marca, assim, né? Era só uma logo e fazer qualquer vídeo no Instagram, né? Então, a gente trouxe um pouco de identidade pro negócio, além de estruturar. E a gente conversou, né, sobre que público a gente quer atingir, de que forma que a gente quer se pronunciar, se anunciar, né, nas redes sociais. Mas a gente pegou bastante referência também, né? Além das referências, se baseando em algumas outras... Acho que tem que ter essa... benchmarking, né? Como é que aquele está se colocando, como esse está fazendo, não só concorrentes, mas também os similares, né? Outras hamburguerias, outras lanchonetes, né? Que trazem, às vezes, um modelo de negócio parecido com o de vocês, né? Mas a gente deixou... No começo, a gente deixou rolar. Até porque, quando a gente entrou, a gente foi produzir, né? Conteúdo. Atendia. A gente ficava o dia inteiro no começo foi... A gente ficou um pouco mais, assim... Porque no começo mais como é que foi? No começo a gente pegou, entrou, fez a logo, colocou a logo lá, botou a logo na caixa. Cara, e agora vamos trabalhar. Eu acordava de manhã, ia pro mercado, fazia as compras, aí chegava na esfirraria, fazia a produção, aí à tarde eu já tava cuidando de pagamento e tal. Então o primeiro ano foi assim...
trabalhar realmente ali. A gente não Mão na pensou- massa, literalmente. a gente não pensou muito assim, vamos atingir qual público, como que a gente vai falar com tal público. No começo, a gente realmente pensou no atendimento ali, né? Uhum. Cara, com quem que a gente tá falando, sempre a pessoa ia ali, eu fazia ela rir, o atendimento pós-venda, esquecer um refri, cara, leva o refri lá, pagava pro motoboy levar de novo, não deixava o cliente nunca sem resposta, assim, a gente focou nisso, assim, foi uma coisa que, como eu ficava na frente ali no caixa no começo, eu prezava muito, assim, vai atrasar o pedido, ou, cara, ó, teu pedido vai atrasar, mas, cara, ele vai chegar, se quiser eu te dou o reembolso, e sempre assim, com muita seriedade, realmente, ó, vai atrasar, faltou refri, Transparência também. vou enviar, faltou uma esfirra, eu vou enviar para ti. Aconteceu com algum problema que chegou revirado o pedido porque o motoboy entregou revirado. Empinou a moto antes de chegar e aí... Reenvia o pedido inteiro. Então, assim, no começo a gente focou muito no atendimento. Entendeu? Mas acho que faz parte desse processo, né? Vocês estavam aprendendo, não sabiam, na verdade, o que iam ter que enfrentar depois que comprou, né? Sim. Faz parte, né? A gente chegou novo, assim, no mundo gastronômico, assim, vamos dizer. Uhum. Eu nunca tinha trabalhado numa cozinha, né? Eu também não, então a gente teve que aprender a fazer massa. Mas a receita recheio. veio, pelo menos, né? No contrato a gente colocou lá, né? Que ele tem que ficar 4 anos sem fazer, né? Nada próximo também, assim. Vocês se preocuparam com a questão contratual, então? Sim, no começo também, já foi assim, já foi uma preocupação minha desde o começo. Se proteger. Claro, porque ele poderia, a pessoa poderia, não sei se fez ou era a intenção, mas ele poderia muito bem colocar uma outra... com qualquer outro nome. Com a mesma receita, né? Mas, e tu falou uma coisa bem legal, a parte da proteção da propriedade intelectual, né? Ele provavelmente não tinha marca registrada. E aí vocês se preocuparam em entrar com o pedido para registrar. A gente conseguiu o registro, tá ainda para sair. Para finalizar, mas já deferiu, mas não publicou. Então a gente conseguiu na parte de delivery, uhum. Entendeu? Porque já tinha outro registro para restaurante. Uhum. Então é por isso que até é uma coisa que era nisso até que eu também, nos meus projetos antes de pegar a empresa, envolvia muito isso, né? De tu alertar as empresas que, antes de tu decidir um nome da empresa, do negócio, pesquisar para ver se já não tem um registro ou de algo negativo, entendeu? Sobre a marca, sobre o nome, né? Uhum. Então isso Afinal, conta é uma palavra estrangeira, né? É o nome de uma cidade, né? É o nome da cidade onde foi criada onde nasceu a esfirra, né? No Líbano. Então, já tendo esse conceito, já foi um ponto positivo e tal, mas tem outros nomes na mesma pegada no mercado. Só muda... Algumas coisas. É com K, outra é com CK. Que vai dar deferimento porque próximo confunde o cliente, né? Que legal, ó. A gente tá falando de ser muito jovem e ser, às vezes, mais impulsivo, mas essa preocupação com a proteção da propriedade intelectual de vocês não é de uma empresa jovem, leviana ou impulsiva, porque muitos empreendedores, até tu estava falando uma outra coisa, Matheus, que é legal, que é tipo, no começo não teve altos planejamentos, a gente começou a trabalhar. Cara, nem todo mundo começa a empreender com o plano de negócios embaixo do braço. A gente tem vontade de atuar na área e vai descobrindo no processo o que exige trabalhar na área, né? Mas essa visão de, cara, a gente vai trabalhar a marca, o forte do nosso negócio vai ser a marca também, que ela chega primeiro, eu vou proteger essa propriedade para não ter problemas depois, né? Porque essa é uma visão muito mais responsável do que, cara, vamos ver, se der certo a gente registra. Sim, pois é. Só que às vezes já é tarde demais, né? Uhum. Então era uma preocupação, só que assim, é uma visão também de cada ramo, né? Então eu vim desse ramo da não experiência com negócios. Então, dos problemas que rolam, né? Das coisas que às vezes tem momentos para fazer determinada coisa, tem momentos que não. Então, por exemplo, eu tinha muito essa visão, aquela empresa lá não tem marca, não tem nada definido, não sabe se posicionar, já tem que fazer isso aí, por que a pessoa não faz? Às vezes tem muita coisa para fazer antes disso, entendeu? Sim. Então, a não ser que tu já nasça com a marca tudo pronto. Mas é bem raro, né? É bem raro. É bem raro. Então, normalmente vai se construindo. Então, foi essa visão que a gente adquire ainda, né? Porque tem muita coisa que a gente aprende todo dia. Lidar com desde funcionário, cliente,
sei lá, impostos, administração e É. financeiro. Coisa que tu nem imaginava. Mas no começo, tu falou uma coisa legal ali. No começo, eu me preocupava bastante, assim, com planilha. Colocar na planilha. E foi importante, assim, no começo e tal, pra gente ter um controle. Mas ali, como um negócio, assim, é um negócio pequeno, né? Não fatura, tipo, 10 milhões no ano, né? Porque no ramo de alimentação é fácil faturar, né? É fácil? Eu acho fácil, assim, faturar alto, eu acho fácil. O problema é fazer sobrar dinheiro, eu acho, né? É verdade. Ou mesmo tu ter o que precisa pra faturar alto, né? Isso, Porque é um alto investimento pra tu faturar alto também, Sim, né? aham. E aí, no começo, eu tava querendo planilhar muito, e aí... Obcecado pelo controle. E aí, teve uma época que eu acho que o João falou de algum cara que... Cara, no começo, não interessa a planilha. Trabalha que... Cuidado, declarações polêmicas. É um pouco assim... Eu acho que se tu fatura ali até, sei lá, 15, 20 mil no mês, eu acho que dá pra te fazer uma conta de padaria ali, bota no papel e caneta no final do mês e vê quanto é que deu. E foca em trabalhar, em vender, porque eu acho que é isso que vai fazer ganhar mais dinheiro, né? Porque às vezes tu Gasta gasta energia. energia planilhando e colocando o processo, e o que realmente vai te fazer vender mais, tu não tá colocando energia, né? E aí eu acho que foi aí que a gente, depois de um tempo, eu falo, não, vamos focar em vender mais no atendimento. E aí, depois ali, quando deu um ano e meio que a gente tinha pego, daí foi onde a gente começou a estruturar realmente, assim, chamar pessoas e treinar a equipe e tal. E o que tá... Tu vai falar? Pode ficar à vontade. Assim, não necessariamente, né, tu precisa, tipo, não ter planilha nenhuma e tal. Ó, ele te corrigindo. Não, vamos viver perigosamente. Não, mas isso aí é pra isso que a gente tá junto, entendeu? É que depende, assim, a situação que tu tá, mas é interessante. É que ali vocês estavam aprendendo, e aí tem que girar a roda, né? Então, acho que até essa questão de conta de padaria, mesmo que tenha conta de padaria, é interessante. Tu ter, pelo menos, tu saber ali um controlezinho Mínimo controle. O que entrou, o que saiu. Do que entrou, o que saiu, pelo menos, né? Do que tá comprando, então tu ter um pouco dessa visão é interessante, é necessário, né? E é claro que, tipo assim, tu não precisa realmente perder um tempão nisso aí no começo, né? Tudo certinho, assim, tal. Não, realmente, não tem por que perder muito tempo nisso, né? Perde tempo com venda, vai lá, fica olhando o que pode mudar no estabelecimento, né? Se a tá legal, chegar a mais na pessoas, entrega, né? Se tá chegando com qualidade, se tu tá cuidar mais padrão. disso, é o necessário. Até porque o modelo de vocês é essencialmente delivery. Se o cara faz uma compra pela primeira vez, tem que dar muito certo, né? Porque a possibilidade dele não comprar de novo se der problema é muito grande, né? Sim. E eu observo que o negócio de vocês, apesar de competir muito menos dentro do mercado de hambúrguer, de lanche e tal, é um mercado um pouco comoditizado também, né? Porque esfirra é esfirra, vamos dizer, né? Sim. Se vocês não estivessem trabalhando a marca, para a marca chegar junto, essa é uma coisa. Como eu sou designer, eu reparo nisso. Sim. Talvez por isso também que eu tive um apreço pela marca, porque eu já recebia o produto com a marca, com lacre e tal. Sim. Então eu sabia de quem que eu estava pedindo, a marca entra dentro da minha casa. Mesmo que simples, né? Mesmo que simples. Mas não precisa ser de outro mundo, até porque a gente sabe que existe um custo, porque é um produto de baixo custo unitário, né? Então não tem como chegar uma caixa que abre e sai 2 odaliscas, né? Não tem como. Sim. Mas ainda assim uma preocupação grande em como essa marca vai entrar dentro da casa das pessoas, porque aí é onde eu vou fidelizar e aí eu não tô com vontade de comer esfirra, mas a esfirra daquele negócio. Talvez vocês não tinham essa visão intencional, talvez sim, porque temos um designer na mesa, né? Mas acho que essa é onde a galera mais peca que trabalha com delivery. Sim. Pega uma foto boa, na hora que entrega é uma caixa de isopor branca sem nada. Eu até posso contar uma história sobre isso, assim. No primeiro dia da esfirraria que a gente pegou a gestão, assim, a caixa, quando ela vem estampada, ela é mais cara, né? Tu paga o valor maior pra fazer a serigrafia ali e tal. E aí, o que tinha lá era só a caixa de papelão em branco, assim. Tipo de pizza, né? Isso é. Para as e pessoas aí entenderem. Eu pensei assim, cara, isso aqui não vai assim. Não vai assim hoje, não vai assim.
E aí eu liguei pra um chaveiro que fazia carimbo e tal. Não vai assim. E aí eu mandei mensagem pra ela e ela falou, ó, só pra amanhã. Aí eu falei, cara, se eu pegar 2, tu faz pra hoje, até as 5 horas, a gente abria 6h30. 6 horas a gente abria, e aí eu faço. Daí eu pensei, beleza. Daí fui lá, 5 horas, peguei, já ficou assim, carimbão. já um carimbão grandão. A primeira coisa que a gente fez foi isso aí. Já comecei a carimbar ali na mão mesmo, foi carimbando. E o primeiro dia, na nossa gestão, já foi com a marca ali. Depois a gente fez os lacres e tal. E foi indo, né? Porque é uma forma de agregar valor pro produto e diferenciar também, né? Sim, Essa foi já uma... E aí era a marca antiga ou já era a marca nova? Não, já foi a logo nova, já, assim. Uhum. Porque a gente ficou em negociação aí 1 mês, então a gente já sabia que ia comprar e aí já foi desenvolvendo a marca, né? Uhum. Então foi mais ou menos por aí, acho que acredito. Uhum. Tu ia falar? Eu tô Não, aqui, pode eu tô falar, esperando. pode falar. E como que tá sendo agora nesse processo? Porque vocês, pelo que estão me falando, estão aprendendo tudo de ter um negócio, né? O que tá sendo o maior desafio nesse processo? Porque são 5 anos que vocês estão com a marca, e aí teve mais o tempinho do dono anterior, né? Não. A gente 3? vai fazer 3. Tá. 3 agora, 3 é um processo de aprendizagem bem rápido, né? Pra estar com um negócio com uma marca bem estabelecida e tal. Qual tá sendo o maior desafio nesse momento? Até a gente comentou ali antes de começar, né? Eu falei que é necessário ter um pouco de conhecimento de tudo. Tudo. Entender um pouquinho de marketing, o que é, de digital, administração, financeiro e tal, né? Se tiver mais gente, daí tu divide também como a gente, né? Cada um pegou um pouco o que sentia mais facilidade também. Porque, assim, para começar um negócio, é necessário tu saber onde tu tá pisando, né? Apesar de também vai estar num terreno baldio, meio... né? Desbravando, né? Então, pelo menos tu saber a tua localização, onde é que tu tá. Como eu corto as árvores aqui, né? Como é que eu caminho por aqui, já ajuda bastante. E tu pode só completar a tua pergunta ali. Mas quais são os maiores desafios? Isso. Então, aí... Tu sabendo já um pouco de tudo, né? Mas como é que eu vou saber um pouco de tudo? Não, um pouquinho só. Só ter ideia do negócio em si, entendeu? Tu já vai ter ideia de como... um know-how de como desenvolver. Então, assim, mesmo que tu tenha um pouco de conhecimento ou muito em alguma determinada área, os desafios são muitos, né? A cada dia tem muitos desafios. Então, daí tu tá perguntando hoje qual é o maior, né? Nesse momento. O que tá sendo? Cada momento tem um. Então, amanhã tem outro, amanhã né? tem outro. Mas, assim, hoje, realmente, um dos maiores desafios hoje, pra gente, hoje que eu tô um pouco mais lá presente no gerenciamento do pessoal, realmente, assim, é lidar com essa parte de equipe. É uma coisa, assim, bem... Mas eu acho que bem pegado, entendeu? Isso aí é uma... Porque, assim, problema, né? Problema vai ter, cara. Problema é o tempo inteiro lidando com pressão, se vai ter dinheiro pra pagar, como é que vai fazer a próxima campanha, se que chegou errado um pedido lá, porque acontece problema, assim. Às vezes tu tá falando aí que, sempre chega padrão lá em casa, mas em alguns momentos... Nem sempre acontece. Nem sempre. Mas a gente tem um pós-venda bom, assim, de, tipo, tá respondendo o cliente rápido, de tá resolvendo esse problema. Mas o que faz tudo funcionar são as pessoas, né? Tipo, o que vai fazer chegar o pedido correto lá é as pessoas que estão trabalhando ali na produção, é o motoboy que vai se preocupar na hora de... Porque ele tá na ponta, né? Ele que fala comigo. De entregar, é a pessoa que tá fazendo o design ali, que vai vender pra pessoa comprar, pra pessoa lá dentro produzir e entregar, né? Então, acho que as pessoas, gerenciar a equipe é o principal problema que tem que ser, assim. E é difícil, né? Lidar com pessoas e principalmente numa cozinha, cara. Quem entrou numa cozinha aí bombando na pressão sabe que quando olha a parede cheia de pedido ali dá vontade de surtar, mas tem que acalmar os ânimos, botar todo mundo pra cima e... E se vocês falaram que sexta-feira é um dia que tem quase 13 pessoas na loja, sexta-feira deve ser um dia de parede cheia de pedido. Sim, todos os dias hoje em dia, mas especialmente sexta-feira é o principal,
E aí tem que saber lidar com pressão, né? Tem que saber lidar com pressão. Acho que isso é o principal. É isso, treinamento de equipe, treinamento de equipe. E a gente, assim, tá sempre suscetível ao erro, né? Eu falo pro pessoal lá que a gente não pressiona eles, assim, de não poder errar. Não, a gente dá a liberdade para eles errarem, entendeu? É errando que se aprende e, claro, tem que aprender pelo menos, né? Tem que ter um processo, não dá pra só errar, né? Mas a gente tem esse feedback deles também, assim, eu sinto de alguns motoboys também, das pessoas lá dentro, que o ambiente ali é bom de trabalhar, entendeu? Que o ambiente não é um ambiente de tanta pressão, porque em algumas outras cozinhas eu sinto, assim, pela minha experiência eu já entrei, tem mais cobrança e tal, e eu acho que não é só na cobrança que dá pra ajeitar as Existe a funções, pressão que tu transforma numa... Não é competição, mas numa coisa gostosa de galera... Isso, Agora vamos fazer essa parada acontecer. E dá-lhe pau. E tem a pressão do tipo, anda, meu Deus, como que tu não fez? Como que tu não fez? Existem pressões diferentes nesse aspecto, né? E vocês, tu tá me dizendo então que tu tá construindo um ambiente que, apesar de ter pressão, a pessoa ainda consegue se sentir bem lá dentro. Eu acredito que essa ideia aí vem de alguns livros que eu li, porque assim, para crescer a empresa eu preciso de pessoas, né? Então não adianta eu ter um produto bom e talvez ficar igual o antigo dono ali, de eu fazer tudo, eu Centralizador demais. Cozinho, eu que faço a esfirra, eu que vendo, eu que pago o boleto, né? E aí chega um momento que as pessoas precisam gostar de estar ali dentro, né? Pra estar trabalhando. Então, às vezes, entra a pessoa ali, aí sai em 1, 2 meses, Aí, se toda hora tiver girando gente assim, a empresa vai estar sempre correndo atrás de gente para contratar e nunca vai estar, tipo assim, num nível excelente, né? Então. A pessoa demora muito tempo para aprender o ritmo do negócio também, né? Se troca alguém, fica esse furo dessa curva de aprendizado dessa pessoa, né? E quanto mais gente querendo trabalhar no teu negócio, mais a tua empresa vai crescer, né? E alguns livros que eu li fala isso, né? Que algumas empresas quebram porque não tem gente boa para trabalhar na empresa, né? Até o episódio anterior que eu tava gravando, a gente falou sobre isso, de a gente ser valioso pro nosso cliente, mas também ser valioso pro nosso colaborador, né? Até essa é uma parada que eu quero perguntar para vocês, assim, vocês estão aprendendo a gerir um negócio há 3 anos, aprendendo todos os desafios que isso também acaba vindo disso, e beleza, é bom ter sócio? Acho que sim, eu acho que vale a pena, acho que é melhor ter sócio, sim, eu acho que é melhor ter sócio. Talvez se eu fosse sozinho, eu estaria ou não, por exemplo, como a gente é sócio, eu faço a parte financeira e, cara, eu meio que sou meio certinho ali, né? Talvez se eu fosse sozinho, eu já ia pegar um dinheiro para pagar uma conta de casa, alguma coisa assim, E né? te deixa mais profissional? Isso me deixa mais O profissional. que tu acha de ter sócio? Eu acho que assim, quer dizer, eu não acho nada, né? Na verdade, tu pode decidir coisas, às vezes, na verdade, assim, tu tem mais gente para pensar junto, entendeu? Então, às Divide vezes, um pouco da responsabilidade também. isso, e coisas que tu pensas, vou fazer tal coisa dessa maneira, mas a outra pessoa pode ter uma outra visão que realmente pode, eu acho que dessa maneira acho que pode ser interessante, entendeu? E as coisas aí vão se construindo, até porque, na verdade, assim, mesmo que tu seja dono sozinho, tu vai precisar de gente depois, entendeu? Para pensar por ti, entre aspas, ou para pensar junto contigo, entendeu? Então, tendo um sócio, né, que também pegue contigo e tal, que tu converse, que saiba conversar contigo, né, das mesmas coisas, né, tipo, a gente conversa em marketing, de venda e tal, de gerir a empresa, a administração. Alinhar o objetivo, então, né? isso alinha melhor E vocês já eram amigos, né? Já tinham uma amizade. Ajuda também, né? Pelo que eu percebi, vocês falaram que vocês têm papéis também bem definidos dentro da operação. Acho que isso é uma coisa que também ajuda, né? Não é todos os dois mandam e decidem tudo, né? Mas não foi sempre assim também, né? Não foi sempre assim. Acho que no começo era meio indefinido e óbvio que rolou conflitos, tretas e tal. Mas eu acho que a gente sempre se manteve firme também, assim, no propósito de criar a marca realmente. E talvez se eu fosse sozinho, assim,
Eu sempre falava na terapia também, é importante terapia, aconselho todo mundo a fazer terapia. Fica a dica, galera, façam terapia. Mas, tipo, esses conflitos eu também teria com outras pessoas, assim como eu tenho com o Com a pessoal da equipe. equipe, né? Então, e com o tempo a gente foi encaixando o que era essas funções para E deixar mais largando claro, mão de querer né? controlar tudo, né? Que isso. parte de tu aceitar ter um sócio é tu Isso. dividir isso também, né? Tu falou um pouco dessa inexperiência de ser patrão, assim, né? E no começo a gente errou bastante, assim, com a equipe, né? Tipo, ser muito mais amigo do que patrão. E a gente foi meio que cortando isso. Talvez por isso hoje o nosso ambiente seja um ambiente bom, assim. Não foi um ambiente duro desde o começo e a gente A visão foi contrária. Foi contrária, Eu isso. eu quero ter uma equipe muito legal que eu me divirto trabalhando, mas na verdade não é tão só legal, também tem responsabilidade, então eu tenho que ir aparando. E infelizmente a equipe que começa não é a mesma que tá agora, porque ela não entende esse processo de mudança também, né? Foi exatamente Tem isso. Porque daí tu quer deixar de ser legalzão. Aquela equipe não entende Durante, aquilo, acho né? que uns 2, 3 primeiros meses, assim, cara, era tudo assim, cara, eu acho que eu tava em êxtase, assim. Eu tinha atingido, acho que um sonho, assim, de ter saído do emprego, pegar um lugar massa para colocar as minhas ideias, né? Que eu sentia falta de uma empresa para colocar as minhas ideias e aí eu me tornei muito amigo dos funcionários. Mas vocês com o tempo vêm eu fui de cortando, assim. pais empreendedores, não? Não, minha mãe é funcionária pública. Foi, né? Por isso que ela não queria que tu saísse. Não queria, não queria. E Eu tu tenho também? tem uma parte da minha família, parte de mãe e de pai. Boa parte, assim, empreendem, né? Uhum. Ou tem algum negócio ou tiveram e tal. Então, eu acho que talvez inspirou por um lado, Uhum. né? Uhum. Eu vou também contra as Traz a histórias dele, referência, assim, né? de trabalhar desde pequeno, empreender, né? Nunca querer trabalhar para os outros. Ele tem os lemas dele, né? Sim. Então, a gente conversava, assim, ele sempre contava as histórias deles e isso me inspirou de uma certa maneira, né? E dentro agora, falando um pouco mais da Balbec, assim, né? Uhum. Qual é a esfirra que sai mais? É, de carne, né? De carne. É a A que de eu carne. amo. Aham. Eu E pediria costela. só de carne. Sim. Limãozinho. A de carne é que mais sai pelos combos também, né? Uhum. E acho que o padrão é por não ter, acho que lactose também, né, na massa, daí o pessoal já vai mais pra ela também. E ela é mais em conta, né, No todo. no todo, assim, né? Uhum. O custo dela é mais em conta também, então a gente foca mais em vender ela porque a margem dela é melhor pra gente. Nesse processo de, vamos dizer, né, 3 anos de ter assumido o negócio, ter aprendido. Tu estava falando que o cara fazia parada muito manual, muito ele em tudo, né? Uhum. Vocês também estão olhando e, de certa forma, investindo um pouco em tornar essa produção um pouco mais automatizada? Seja melhorando, entendendo a linha produtiva ou investindo em máquina e tal? Sim. Aos poucos a gente vai melhorando. modificando, entendeu? Se tu olhar desde o começo, pelo menos a gente percebendo desde o começo, muita coisa era manual, já se tornou automatizada. E com o tempo a gente vai para... Na verdade, eu costumo dizer que cada coisa tem o seu momento. Porque a gente enxerga alguns problemas hoje que antes a gente não via, entendeu? Então é porque se tá na hora de mudar isso é porque chegou esse momento, Uhum. entendeu? Vai Então, chegar um momento. eu não posso agora adivinhar o que a gente vai ter que mudar no futuro. Então, às vezes, tu tem que deixar chegar um pouco O problema. para poder resolver, Uhum. né? E praticamente sim. Mas, Uhum. assim, a gente no começo, tipo, tinha uma maceira pequena, entendeu? A gente tinha que bater 4 vezes a maceira, e aí a gente depois pegou uma maceira maior, e aí hoje a gente continua batendo 4, 5 vezes, só que a gente faz o dobro de massa do Já que fazia. aumentou o Então, volume. a gente já... Daí, tipo, o Flávio, que é da equipe que fica lá, que faz a massa e tal, ele já tinha mais tempo para fazer outras demandas, né? Então isso melhorou. Mas também teve casos, por exemplo, assim, que a gente comprou um equipamento de queijo. Eu lembro que, vamos ralar queijo. E aí a gente comprou equipamento para ralar queijo e tal. E aí, beleza, era bom para ralar o queijo, assim. Só que a gente gastava muito tempo limpando também. E aí, no final, a gente percebeu que
um multiprocessador simples era mais rápido, mais prático de fazer todos o restante da produção, assim. Sem ter que ter uma máquina tão cara Grande, e de alta manutenção Isso, aham. E dentro da cozinha. aí, às vezes existem máquinas ali que tu vai ver que, essa máquina é top, mas às vezes tem uma ali que ela é inferior, mas ela funciona tão bem quanto, assim, né? Uhum. É que a nossa produção também é muito pro dia, né? Tudo praticamente é preparado no dia. Fresco. Tudo. Tudo. Não vou assim, comer se esfirra velha, então. Se Não, sobrou, tipo assim, pouca coisa que já vai ser usada no outro dia, entendeu? Uhum, Então, uhum. é tudo pro dia, tudo pro dia. Então acho que daí requer um pouco dessa agilidade. Agora, se a gente tiver que talvez produzir algumas coisas, né? Até porque normalmente é assim em restaurante, né? É produzido algumas Um quantidades mise en place ali das de... coisas que vão Isso, montar, Isso, né? e aí durante a semana ou durante, sei lá, até 3 dias vai sendo Vai colocado consumido. para... E Vai a gente consumindo. faz a massa, né? A massa é o principal, né? Todo dia a gente faz a massa, porque a massa tu só consegue fazer ela no dia ali, né? Até uma questão que a gente quer fazer futuramente, se abrir outra loja, é a gente ter um ultra congelador pra gente fazer a massa, congelar e na outra loja a gente não ter produção de massa. Daí a gente já economiza com mão de obra, Isso né? tudo vai ter que testar pra ver se Isso, dá e boa. vai ter que ver se a gente não vai gastar mais com logística ou é melhor colocar uma mão de obra para fazer outra máquina lá, né? Que uma boleadeira hoje, para fazer ali, ela bolia 30 massinhas em 5 segundos, para te bolhar na mão 30 massinhas, e a gente vende 1.100 esfirra no dia, numa sexta-feira, Uhum. né? Imagina bolear 1.100 bolinhas assim, né? Hoje ali a gente, em 3 minutos, a gente faz as 1.000, né? Aham. E também a demanda, a gente vai... tu vai... Não adianta assim, tu vai falhando para melhorar. Porque conforme a demanda aumenta, não tem como adivinhar. Entendeu? A gente não tem como adivinhar. Então, Mas isso é uma coisa muito legal que tu tá falando. Já falou outros pontos essa questão de espera, vira o problema pra daí resolver. Eu deixo a minha equipe à vontade, não à vontade demais, mas pra cometer erro, tá tudo bem, não vai ser terrível. Essa é uma visão, acho que até madura, assim, de, cara, não vai ser perfeito. Eu não vou crescer tentando fazer tudo perfeito o tempo todo, até porque isso para mim, é uma visão de quem tá preparado para abrir outras unidades, porque se a hora que tu tá só numa, não tem como tu se dividir em 5, né? Vai dar um problema em outra e tu tem que desapegar de ser perfeito e de dormir com a cabeça sempre tranquila, porque vai ter pepino pra resolver, né? Sim. apesar de ser 24 horas por dia, assim, né? Tu vive preocupado. Mas a gente pensa assim, tipo, antes de abrir outra, fazer eventos, sabe? Que é uma coisa que, tipo, a gente tem forno menor que tá guardado lá em casa, que a gente adquiriu um forno maior por causa da demanda, né? Então, fazer evento, abrir meio-dia, a gente queria abrir meio-dia, talvez até botar um café, não sei, a gente não sabe, ou abrir de manhã já. Porque assim, a gente tem a estrutura, né? Agora tem que usar. A gente pode usar a estrutura durante o dia inteiro, né? Então a gente estuda isso, abrir meio-dia ou abrir já de manhã. Então... E tu tinha falado de também outra unidade. Tu tem pensado nisso? Vocês têm já... Passou 3 anos, já tá a fim de multiplicar o problema? Acho que a gente tem a vontade, assim, até pelo mercado, entendeu? Porque, entende que tem espaço. E também, assim, a concorrência não é... na minha visão hoje, a gente na região é a maior, assim, né, de esfirra, falar de esfirra, a gente é a maior na região. Então, existem algumas menores e tal, então se eu ganhar mercado mais rápido do que essas outras marcas, eu acredito que a gente, né, vai vender mais e tal. Só que a gente entra num ponto aí que é importante pra gente, assim, não adianta a gente sair abrindo um monte de loja, caindo margem e perdendo qualidade, só pra gente faturar mais, entendeu? A ideia não é só faturar mais, né? Se a gente vem de uma ideia de construção de marca, o faturamento ele é importante, claro, mas... É o que a gente vai atrás do faturamento, né? Não vamos romantizar, né? Pra ganhar dinheiro, né? O negócio. Mas não é isso que move a gente, entendeu? Não é o quanto a gente tá lucrando por mês. Hoje, no mês aí, a gente fatura 150 mil no mês, E entendeu? O que move vocês, então? Eu acho que é a marca, assim, realmente, assim, de ver o negócio crescendo. Isso, a vontade de fazer aquilo ali, entendeu?
a vontade de fazer o negócio acontecer. De tu tá lá e apesar de é estressante, mas tu ter uma equipe, tu gerir ela, tu vê que o pessoal tá junto contigo, pega junto contigo, entendeu? O reconhecimento das pessoas, de Isso tipo, aí. pô, tu chegar num lugar, tu é o dono sabe, isso aí é uma coisa que eu falo pra ele, a gente que tá no meio desse furacão ali, a gente não tem noção, né, de tipo assim, o quanto a marca tá sendo reconhecida, né, que a gente fica ali olhando só, pô, tem que melhorar isso, tem problema sim, buscar solução pra isso e tal, e a gente não vê os burburinhos por fora das pessoas, pô, essa marca é top, vamos pedir um Abalbec, e muita gente, a minha esposa tem um consultório aqui no lado aqui, no passeio, e as pessoas vão lá, os pais das crianças, elas vão lá e falam, teu marido é o dono, a gente pede sempre lá. Então, esse reconhecimento, acho que alimenta, assim, bastante, né? Uhum. E, então, acho que é isso que move, assim, a gente tem ideia de franquear, né? Só que a gente precisa primeiro criar esses processos, assim, né? Uhum. De padronização e... E dá pra ver que não tem só a ideia do franquear, mas o que a gente pode fazer com a estrutura que a gente já tem para elevar ainda mais o crescimento da marca ou a penetração no mercado ou outros produtos que a gente possa colocar, como café, como tu falou, né? Tem isso aí eu dei uma viajada aqui, mas pode ser que... Gostamos da viagem. Valorizamos as viagens. Tem algumas possibilidades, né? Fora o delivery. E é um dos pontos positivos, né? Então, eu acho que essa visão desde o começo a gente teve, assim. A gente olhou para o produto e... Pô, a gente viu diversas possibilidades. E tem muito mais possibilidades do que só delivery. Mas, assim, como tudo precisa de dinheiro, né? Mas se fosse para escolher hoje, tem a grana na mão, como que cresce? Multiplica a casinha? A gente entrevistou assim, o pessoal do Salgaditos aqui esse mês passado. E ele vem agora dando a cara a tapa e botando mais casinhas. E ele fala que é uma forma de tu ampliar a tua penetração, né? Tu amplia a tua área de atuação e marca aquele local, né? Também, assim, né? Então, ele tá preocupado em a marca ficar maior, porque daí ajuda na venda natural também do produto, né? A gente até, tipo assim, a gente já tem meio que aprovado ou testado com os clientes da região mais de cima, né? A gente já entregou a parte lá até quase Biguaçu, a gente já entregou Barreiros, né? Campinas a gente ainda entrega, mas a maioria da demanda fica para cá e a gente deixou de entregar um pouco para lá porque já estava atrapalhando aqui. Então a gente já tem testado e aprovado que lá a gente venderia a região e tal. O que falta no momento agora é dinheiro, é tempo. E fazer a escolha certa, né? Isso, A gente poderia muito bem ir no banco, pegar dinheiro, botar lá e ver o que acontece, mas... Tá preservando o teu tempo de aprendizado também, né? Eu também tenho 2 filhos pequenos agora. É outro projeto. E crescer, eu acho que crescer... claro, também não dá para demorar muito, né? Porque hoje o que vem de empresa aí vai tomando espaço. A barreira de entrada é pequena, né? Qualquer um pode mas fazer. Mas eu acredito assim, no máximo até metade do ano que vem a gente pretende estar com outra pra lá já. Crescer saudável, assim, né? Eu acho que a gente via antes as pessoas falarem, tem que crescer assim, assado. Tem que ser rápido. Pô, mas às vezes chega lá em determinada idade, os caras estão tomando remédio igual um louco, né? Adoidado, né? Vamos dizer assim. E então acho que existe um custo que não é um custo de grana, de tu crescer muito, crescer rápido, né? Que é um custo de energia, de tempo, de mentalidade, né? Eu entendi o que tu quer dizer, de não ser pressão, só a qualquer custo, vamos crescer, porque crescer é massa pra caramba, né? Não, mas de uma maneira mais saudável, tu quer dizer. E a gente confia muito no nosso produto. Isso dá eu também, eu confio muito no produto de você. Isso dá um pouco de tranquilidade, assim, para crescer saudável, né? Então ajuda bastante, eu acho que ter essa mentalidade de não sair derrubando tudo, né? Mas também é preciso saber o que tá fazendo, né? E também, pelo menos, chegar o mais próximo possível do acerto. Por exemplo, numa próxima loja que a gente quer botar,
né? Já sabem um monte de coisa que não vão errar, né? Isso. E Muita também a coisa. gente já, tipo assim, a gente já sabe, eu pelo menos, eu já sei onde é que eu colocaria, né? Onde que vai ser o lugar que vai escoar melhor os... E que já não é mais um achismo, né? Tu já Isso, sacou um pouco melhor Aham. depois de E 3 com o anos. tempo, né? Coisa com o tempo, que tu passa no local e tu vai, aqui pode ser que sim, aí tu passa em outro e tu, assim, acho que pode ser desse outro jeito, né? E tem que dar esse tempo pra maturar a ideia, né? Uhum. Às vezes a gente tem essa ideia e age muito no impulso, e aí passa um tempo assim, tu, acho que essa outra ideia ali era melhor, né? E aí tu já botou o dinheiro num lugar e tal, já meio que se amarrou pra fazer aquilo ali, porque tu não deu o tempo necessário pra olhar pro outro lado e ver que ali tinha uma outra oportunidade boa, assim, e até melhor, né? E eu acho que é isso, assim, não... Às vezes a gente coloca a carroça na frente do cavalo e pode dar ruim, assim. Mas então, nesse aspecto que vocês estão falando pra mim, o que vocês diriam que vocês estão aprendendo? Sim. Porque, pelo que você tá falando, vocês estão aprendendo a ser mais pé no chão também, né? Acho que sim, mas o meu maior... Porque não foi pé no chão pegar e vamos abrir, vamos pagar o cara e Sim. uhul, vamos fazer esfirra, né? E agora? 3 anos Tem depois. um pouco de loucura, uma Tem pitada que ter, de tem que loucura ter. ali, vamos dizer Eu assim. acho que é a margem, assim, que prende um pouco a gente, né? Eu acho, Uhum. entendeu? Não adianta... Eu acho que a margem, ela tem que estar melhor ainda, né? Pra eu conseguir abrir outra Então, e mas isso é valer a uma pena. visão pé no chão, né? E valer a pena. Não adianta eu abrir outra e no fim eu empatar, entendeu? Uhum. Não acho que é isso que vai me... E aí é onde começa ao pedido chegar extraviado no cliente, ou um atendimento não ficar 100%, ou pelo menos 99%. Falta gente, né? Na Falta gente. operação e tal. E realmente uma das coisas que a gente viu assim que é bem problemático assim nas empresas é as pessoas no sentido de falta um dia falta outro. No outro dia, tudo bem, não é totalmente com recorrência isso lá, já aconteceu, já teve mais recorrência, mas hoje já não é tanto. Mas assim, é uma coisa que desgasta bastante, Compromete assim, a sabe? operação, né? Então, tu tem que estar sempre... Tem que ter, às vezes, gente a mais. Aí tu tem que, o caixa ali, às vezes, fica apertado porque tem que ter gente a mais. Claro, tu começa a tirar de outras coisas, né? Mas, realmente, assim, a gente tem que ter um pessoal ali bem... Uma equipe bem firme contigo. Firme e, às vezes, um ou outro, talvez, sobrando ali pra ter que... Como Quando coringa, né? precisar. É porque hoje, assim, tu falar assim, hoje a gente não é aquele empresário, sim, de restaurante que tá o tempo inteiro no restaurante, entendeu? Acho que seria muito fácil eu abrir um outro restaurante, uma outra unidade, e para eu me incomodar o dobro, entendeu? Eu quero me incomodar o dobro, mas hoje a gente não se incomoda o quanto, tipo assim, a empresa cresceu, a gente triplicou de faturamento em 3 anos, mas a gente se incomoda 4, 5 vezes menos do que a gente se incomodava quando a gente pegou a empresa. Hoje o nosso tempo é tipo assim, a gente gasta 4, 5 horas no dia para resolver as demandas da empresa. Quando a gente começou com um faturamento muito abaixo, a gente ficava 10, 12 horas na empresa. Então, eu poderia abrir outra para ficar 10 horas na empresa? Poderia, né? Acho... Se for o teu desejo, o faturamento... Tem gente que quer ficar na operação, né? Isso, E a gente já não, a gente quer abrir outra, mas vamos estruturar a operação para que a gente não fique o tempo todo na operação, gastando tempo ali. E acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que... Eu vou fazer uma pergunta para vocês que não tem nada a ver com esfirra agora. Vocês comem farofa? Como pra caramba. Pra caramba! E qual é a farofa preferida de vocês? Eu sempre faço essa pergunta e a Mari já começa a ficar tensa com a resposta, mas eu queria saber qual é a farofa preferida de vocês. É daquela que eu comi não sei aonde, da minha mãe ou do não sei o quê. Qual é a farofa preferida de vocês? Cara, a minha é da minha mãe. E o que vai nessa farofa? Putz. De um tudo? Não sei, só como. Nunca parei pra pensar. Eu sei que vai a farofa em si, né? Aquela farinha ali. Mas tem mais alguma coisinha ou outra, não sei se é bacon Tá, vai carne, ok. Beleza, então praticamente isso. Tá. Ou alguns temperos, assim, também. E a tua? Cara, a minha, assim, minha mãe nunca foi de fazer farofa,
Mas eu comia muito uma farofa na casa de um amigo meu, o Nicolas. Ele até é dono de uma hamburgueria aí. E a avó dele fazia uma farofa que ia umas batatas chips dentro, assim. Era uma batata... Diferente, né? Ui, uma batata... Daí dava uma crocância, assim, na farofa. E também ela fazia uma de banana. De banana também era top. Essa é a piada que nunca para, né? A É. gente tá desde a primeira temporada perguntando para as pessoas que farofa é a farofa delas e 90% fala da farofa de banana e eu nunca comi. Aí fica essa piada de que a Georgina não comeu a Eu farofa também de não. banana. Tu também não? Não. Vamos comer junto, então. Pode ser. Porque daí agora, a gente teve o Daniel que disse, vamos resolver isso. Uhum. Que tava gravando com a gente agora aqui. Se quando eu for resolver, então, eu vou te avisar, João, pra gente ir provar a farofa de banana junto. Pode ser? Porque daí o pessoal da Fechou. Zoom me falou, a gente pega todos os cortes das pessoas dizendo que a farofa de banana é a farofa preferida, e depois a Georgina provando pra ver se come mesmo. Eu já nem tô nem comendo a farofa, esperando esse momento épico acontecer, né? Mas vocês viram, ó, piscou, passou uma hora, passou rapidinho. Eu queria, antes da gente, de fato, se despedir para encerrar o episódio, dizer que é muito massa a gente ver uma galera jovem. Eu falo jovem porque eu sou mais velha que vocês, eu sou obrigada a admitir isso. Empreendendo, buscando o seu próprio caminho. Muitas vezes não é o mesmo caminho que os outros começaram a empreender. Uhum. E a gente ter certeza que tem uma geração jovem a fim de fazer as paradas, a fim de empreender na gastronomia. Eu vejo muito dono de operação falando, o jovem não quer mais atuar na gastronomia. Tá aqui, ó. Tá aqui 2 empresários atuando na área da gastronomia, querendo fazer alguma coisa acontecer. Acreditaram no produto, né? Que o produto era o principal, falaram no começo, e agora estão indo para cima. Então, eu queria deixar o microfone aberto para vocês falarem o que quiserem, seja para a equipe, seja sobre o produto, seja uma mensagem para a galera que está querendo empreender nesse segmento, né? Fica à vontade. Então, fala aí. só fazendo um adendo aqui nessa parte gastronômica, a gente não veio do ramo gastronômico, né? Ninguém que estudou gastronomia... Vocês não são chefes de cozinha, então? Ninguém é chefe de cozinha. E isso não significa que tu não possa gerir um restaurante, né? Porque também eu acho que tudo se aprende. Então tu pode buscar esses conhecimentos e talvez não virar um craque no negócio, mas saber pelo menos o que tá fazendo. Ou buscar pessoas que sabem o que tá fazendo, entendeu? E isso é um dos grandes diferenciais, né? Pegar quem sabe, buscar quem sabe. Não precisa saber. Mas eu tenho, assim, não sei o Matos, mas eu tenho um pouco dessa, talvez uma afinidade, mas esse gosto pela gastronomia, eu tenho essa afetividade, assim, eu acho legal, né? Até porque as receitas que quando a gente pegou a empresa, as receitas eram uma coisa. A gente, beleza, não mudou muito, mas a gente acentuou bastante coisa, entendeu? Permaneceu ingredientes bons, né, de primeira, e tirou alguns que não eram tão de primeira assim, né? A gente hoje, segundo os nossos clientes, né, alguns falam que é a melhor esfirraria do estado, outros da Grande Floripa, outros da cidade. Então, isso nem um pouco causa uma soberba na gente, né? Não penso assim, até porque eu sempre falo que o jogo não tá ganho. Então é preciso ter sempre, às vezes chegar, como o Matos falou, que é fácil ter um faturamento alto, difícil é fazer sobrar, né? Então, assim, é preciso ter essa consciência, sabe? De saber o que tá fazendo e que caminho tá tomando. Mas, por esses feedbacks, né? Pelo que a gente tá construindo, a gente tá se dando o luxo de poder incluir ingredientes mais de primeira ainda no cardápio, entendeu? A calabresa, costela, carne, para se diferenciar temperos. mais. Então, como a gente não tem assim uma concorrência, posso dizer... Direta que está incomodando ali? Talvez direta que esteja incomodando, a gente pode se dar o luxo de fazer isso, entendeu? Claro que a gente sabe que talvez a gente não queira atingir um público, sei lá, classe A e alta e não sei o que. Não, acho que o nosso produto é um produto bem democrático, entendeu? Acho que pode atingir muitas pessoas, mas pelo menos a gente se posicionando com um produto de qualidade, até porque hoje o que mais tem aí sei lá, cada esquina a gente tá abrindo uma empresa, um cachorro-quente, alguma coisa assim.
Mas a qualidade, assim, ela vai ser sempre bem-vinda na mesa das pessoas, né? A primeira fachada, né? Mas eu acho que é isso aí. A galera, eu já acho que tem que botar a cara mesmo, botar a cara. Vai, pede dinheiro emprestado pra mãe, pro vô, pra tia, dá um jeito. Fala que vai pagar depois. Porque, cara, eu trabalhei muito tempo, assim, infeliz, assim. E se a pessoa quer fazer acontecer, cara, vai, porque se der errado já aprendeu, entendeu? A gente errou várias coisas, a gente errou, mas a gente não desistiu, foi aprendendo. Eu via bastante gente falando que não ia dar certo, que eu não ia conseguir melhorar, assim. Via realmente, assim, não com essas palavras, assim, mas sabe quando tu vai falar, vou comprar tal coisa, vou botar dinheiro em tal coisa, a pessoa, será? Já tem muito, se não tem, não, por que vai dar certo e tal. Então, gente pra falar que não vai dar certo e que... Tem bastante, né? Vai ter bastante gente, assim, que não te motiva, né? E eu acho que o caminho, assim, é o conhecimento também, assim, o conhecimento de tu estar confiante que, não, isso aqui que eu tô fazendo é o que eu acho que é o correto, é o que vai dar certo. E eu acho que é isso aí, cara, mandar bala, porque a vida é essa aí, não dá pra ficar esperando cair as coisas do céu e Não tal. Vai cair, não então. vai cair Não nada vai do cair céu. do céu. Só chuva, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Botar a cara, fazer acontecer. Vai ser difícil, vai ser. Mas se tu não fazer, outra pessoa vai fazer, né? É verdade. Gente, com isso a gente vai encerrar a nossa segunda temporada. Vocês são um episódio para fechar Que com honra, chave né? Que de uma ouro. De ouro e molho de alho e esfirras de carne. Queria agradecer de verdade, de coração no ar, vocês estarem aqui, meio maluca. Vamos. A gente também é meio doido, assim. Então acho que combinou 2 loucuras aí, 3 no processo. Quem quer pedir esfirra da Baalbek vai onde? Dá pra ir no Instagram ali, Baalbek Esfirraria. Com 2 As, pra quem não tá vendo aí a camisetinha deles. Tem o link de pedido ali, é de terça a domingo, das 6 às 11 horas. Pode pedir ali, a gente entrega Cobrasol, Campinas, uma parte, mas a maioria fica aqui na Palhoça, Pedra Branca, Pagani, né, Madrid, Bela Vista, Jardim Eldorado. Pode pedir o atendimento de qualidade. Tu garante, então? Eu garanto. Isso Pode aí, me chamar no peito. Instagram lá, que se não for, eu mando um combo lá pra você. Viu? E ali no nosso perfil do Instagram tem o link para fazer pedido. Isso, na bio, né? Caso já queiram entrar direto, www.baalbek esfirraria com H, né? .com. É isso aí. .br. Gente, valeu, obrigada. Que bom ter um pessoal da gastronomia jovem e também da esfirra, que não tinha tido ainda, né, Mari? Acompanhem a gente por aqui, acompanhem também a Baalbek, vocês não vão se arrepender. Eu tô falando por conhecimento de causa, que eu sou cliente, contei a história aqui. Então fiquem por dentro. Beijo, até a próxima. Dê um abraço aí pro pessoal também. Tchau, valeu. Valeu. Tchau. Até a próxima. E é isso aí.